Vou pedir o irmão do som para aumentar só um pouquinho, porque eu não tenho uma voz potente igual a voz do pastor Edilson, que sustenta a voz. Ele é músico, ele sabe como é que sustenta a voz, né, irmão? Eu não. Mas eu tenho uma palavra essa noite para compartilhar com os irmãos. Eu gostaria de logo entrar. E se encontra no Evangelho de João, o capítulo é o de número 19. João 19, versículo de número 30. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao meu pastor Edilson mais uma vez pela confiança, aos demais pastores que aqui estão. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga eu achei. João 19:30 diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Me dê um pouco da sua atenção. Amém? Olhe para mim. Queridos, eu estava nessa semana e nesse dia perguntando ao Senhor o que trazer hoje, o que dizer esta noite. Porque todas as vezes que eu vou ministrar a palavra do Senhor, eu não gosto de ser contaminado pelo meu dia, pela minha semana, pelaquilo que eu penso, pelaquilo que eu leio, pelaquilo que eu faço reflexões em casa ou a minha devoção a Deus. Mas eu sempre pergunto a Deus, e pela misericórdia, graças ao nosso Deus, Ele tem dado a resposta todas as vezes que eu saio para ministrar também com a bênção do nosso pastor. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração é o Evangelho de João 19:30, que fala para nós que Jesus está sendo crucificado e os soldados dão a ele na boca um vinagre. E após ele tomar o vinagre para que se cumprisse o que dizia a Sagrada Escritura a respeito dele, ele solta uma palavra dizendo: está consumado. E inclinando a cabeça, ele entrega o seu espírito. Aparentemente, é uma palavra simples. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu cheguei até aqui e agora eu entrego porque eu já cumpri a missão que foi me determinada. Há uma primeira leitura, parece que João está escrevendo o seu evangelho, dizendo: ó, Jesus triunfou na cruz, e quando lá ele chega, ele entrega e diz: obrigado, Pai, porque eu já cumpri a minha parte está feita, e portanto agora eu preciso entregar ao Senhor o meu espírito para que se cumpra tudo aquilo que o Senhor disse sobre mim. Mas nós estamos aonde? No culto e nós vamos falar de... Louvado seja Deus. Queridos, a palavra que Jesus solta quando ele está no madeiro, ele diz: está consumado, é a palavra grega tetelestai. Uma expressão idiomática que não quer dizer apenas está consumado, num primeiro momento. A expressão e a força dessa palavra está exatamente em entender o contexto do qual João escreve tetelestai. João está dizendo que Jesus, após passar por todas as coisas, aflições, após apanhar, após ser chicoteado, após anunciar o Evangelho de Deus, após anunciar aos pobres o reino de Deus, após confirmar a João a fé, após anunciar ao povo que tinha dúvida se ele era ou não o Deus encarnado, feito entre nós, no capítulo 1 do seu Evangelho, no início, no prólogo, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e ele veio, habitou entre nós, e nós vimos, o tocamos, e sentimos a sua glória.
A princípio apenas parece que Jesus está se entregando, mas na verdade a expressão idiomática tetelestai na época quer dizer o seguinte: na parte antiga do mundo antigo, essa expressão tinha um valor impressionante, porque ela caracterizava dívida paga. Quando ela era usada no júri para absolver alguém ou para condenar alguém, o juiz pegava ali o seu martelo para bater, vamos pôr assim para a gente entender. Quando uma dívida era impagável, ou a pessoa pagava a dívida, ou alguém pagava a dívida daquela pessoa, o juiz dava a sentença e cravava num papel escrito: tetelestai, está pago, não há mais força de dívida. Aquilo que outrora estava devedor, o juiz, juridicamente, quando pagava, dizia: olha, tetelestai, acabou aquilo que você carregava. Pagou, tetelestai. Está devendo, tetelestai. Chegou em uma dívida impagável e chegou diante do juiz e teve como pagar. Ele colocava as mãos, cravava e dizia: tetelestai, está pago. O fiador ou o cobrador não pode mais querer vir até a vida daquele que devia e dizer: está me devendo alguma coisa, porque o juiz já decretou, está pago. No mundo religioso do templo, quando a ovelha era levada, como dizia a lei, quando o sacerdote ia examinar a ovelha para ver se a oferta estava perfeita, se não tinha osso quebrado, se não havia defeito, se não havia mancha, se não havia nada. E quando examinava e havia perfeição, ele dizia: aqui está uma oferta entregue, perfeita, como manda o desígnio de Deus. A palavra em grego que era dita era também tetelestai, está pago, oferta aceita, está aprovado e apto diante de Deus a dar essa oferta e receber essa oferta. Portanto, a gente tem também expressões idiomáticas as mais distintas, que eu poderia ficar falando aqui por umas meia hora, mas não é essa a intenção. É para que apenas você entenda o seguinte, que o conceito de tetelestai não é apenas uma expressão vazia, devagar, sem força, onde ele diz: eu entrego o meu espírito. Não, quando ele entra no mundo teológico de João, ele entra numa expressão tão forte que indica um tempo perfeito da voz passiva, indica uma ação totalmente concluída que está a cumprir, está se cumprindo e vai continuar a se cumprir. O que Jesus exclama na cruz é o seguinte: olha, o que eu estou fazendo como Cordeiro de Deus, estou decretando ao falar tetelestai, é dizer, o que eu fiz foi perfeito, o que eu fiz continua, passou, continua e continuará. Tetelestai na boca de Jesus é uma palavra dizendo o seguinte: está cumprido, levei até o fim. A palavra de Deus em João 9,30, quando Jesus grita da cruz, ele está dizendo aquilo que todo mundo esperava, a vitória que ninguém mais tinha como esperar, aquilo que era apenas uma palavra passiva, que não tinha esperança, que não tinha convicção. A vitória que o povo esperava, ela ainda não tinha chegado. A vitória que o povo estava esperando ainda não estava consumada. Mas quando eles prendem Jesus e batem nele e penduram ele, achando que estavam vencendo a Jesus na cruz, quando ele é pendurado, e o seu último ato de expressão idiomática, tetelestai, ele está dizendo: eu
decreto vitória ao meu povo hoje. No passado, aquilo que vocês esperavam, eu cumpro hoje. No futuro que você está esperando, está consumado. Jesus está dizendo na cruz: eu venci por vocês. Eu trouxe para a terra a vitória para o povo do meu Pai. Ele está dizendo: eu trouxe a vitória daqueles que esperaram com confiança e com perseverança. E o que esta vitória representa? Vou lhe dizer. Primeiro, a primeira vitória que representa na cruz do Calvário é o véu se rasgando de alto a baixo e dizendo para você: entra na presença de Deus, porque agora a vitória está diante de você. Aquilo que você não podia fazer, aquilo que você não podia falar, aquilo que alguém tinha que fazer por você, Deus fez na cruz. Está dizendo: o véu está rasgado. Entra na minha presença, porque agora a vitória está decretada. Tetelestai. Pode entrar na presença dele, pode entrar em oração diante dele, pode falar com ele, porque o Tetelestai de Deus está sendo proclamado essa noite sobre a sua vida. Qual é a segunda situação que Jesus está deixando como vitória para o povo de Deus? É dizendo: acabou o efeito do pecado sobre o homem, ou a força que o prende em grilhões e amarras que o mantinha presos e que não havia condição de serem soltas. Jesus na cruz, quando grita Tetelestai, ele está dizendo: eu venci o problema do mal e do pecado. Eu resgato a humanidade e trago ela de volta para mim. Eu trago para mim todas as coisas. Eu estou trazendo redenção. No que começou em Gênesis com o homem, quando até o cosmos foi contaminado, Jesus na cruz, quando grita, está dizendo: estou redimindo céus e terra, para dizer ao homem que agora há libertação e não há mais escravidão. Essa noite Deus está dizendo para mim e para você: ei, na cruz agora não há amarras que vai prender a tua casa, não há amarras que vai prender o teu marido, não há amarra que vai prender a tua família, não há amarra que vai prender o teu ministério, não há amarra que vai prender aquilo que Ele decretou sobre a tua vida, não há amarra para a prosperidade que Ele falou sobre a tua vida, não há amarra que vai segurar a porta que Ele já preparou, não há amarra para deixar preso aquilo que Ele falou a teu respeito, que tu seria a partir de agora. Tetelestai. Liberdade para tua casa, liberdade para tua família, liberdade para o teu filho, liberdade para a igreja, liberdade para o teu ministério. Deus está gritando essa noite: Tetelestai. Tu é livre, reage, sai dessa situação, reage, porque Ele é contigo essa noite. Tu foi liberto. Oh, meu Deus. Meu Deus.
pular aqui, acho que o Bruno vai embora. Aleluia. Oh, glória a Deus. Liberdade. Portanto, toma posse dessa palavra. Quando Paulo e Silas estão presos, a Bíblia diz que não houve amarras para prendê-los. Exemplo prático. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam louvores a Deus. Presos, amarrados, prisioneiros. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite houve um terremoto que abalou a prisão e as cadeias de todos caíram ao chão, de forma que o carcereiro quer tirar sua própria vida. E Paulo diz: ei, todos nós estamos aqui, não faça isso. Ele fica tão crente, que ele diz assim: o que farei eu agora? Ele diz: não tem problema, creia no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e toda ela será salva. Exemplo prático da segunda situação. Quando você entende aquilo que Deus fez na cruz do Calvário pela tua vida e o tetelestai de Deus sobre você, você entende que não há amarras que podem lhe prender, não há amarras que podem prender a tua família, não há amarras que podem prender aquilo que Ele declarou sobre você, não há situações que podem fazer falir a palavra que Ele decretou sobre você, não há nada, nem ninguém, nem macumba, nem feitiçaria, não há situação, não há fofoca, não há nada, não há disse-me-disse, não é aquilo que alguém pensa, não é aquilo que alguém falou que é bom, que é ruim, não é aquilo que alguém meramente estudou, falou alguma coisa e falou besteira, mas é o que Ele disse na cruz. E o que Ele disse na cruz? Tetelestai, vai continuar. Deus está dizendo: a tua vida vai continuar, o teu ministério vai continuar, a tua igreja vai continuar. Valqueire vai abalar e Deus vai quebrar as amarras dos... Meu Deus, olhe para mim. A terceira situação está claro aqui que Jesus faz quando Ele grita tetelestai, é dizendo: fique tranquilo, eu vou, mas daqui 3 dias eu volto. Daqui 3 dias eu volto. Fique tranquilo, a morte não tem poder sobre mim. E Ele nos ensinou que assim como Ele, nós seríamos também. A terceira situação que Jesus grita na cruz, dizendo tetelestai, é a expressão está completamente, foi terminado, foi de uma vez por todas concluídos e permanece perfeitamente acabado para sempre. Tetelestai é Jesus dizendo na cruz para mim e para você: eu morri, mas eu ressuscitei. Vocês estão comigo, vocês podem até passar agora por uma experiência da morte, mas a ressurreição é garantida para todos aqueles que confiam em Deus. A vitória sobre a morte está em Jesus Cristo. Hoje Ele está nos lembrando que a maior vitória que eu e você temos na presença dEle é o grito de dizer: eu posso morrer, mas eu morro para a glória de Deus. Se eu vivo para a glória de Deus. A morte não é mais uma questão, a morte é uma ponte que me leva até o céu para me encontrar com aquele que prometeu que um dia nós nos encontraremos.
entraríamos. Tetelestai é a afirmação de Deus dizendo: a morte não tem poder sobre a vida da minha igreja, sobre a minha filha, sobre o meu filho. Há uma palavra que nos move, e essa palavra é ressurreição e a vida. Ele está vivo para sempre. Amém. A maior vitória que nós podemos ter na terra é entender o que Ele fez. Porque o que Ele fez nos levará a viver todas as coisas que Ele prometeu que nós viveríamos. Às vezes nós não vivemos ou não desfrutamos plenamente a vitória, é porque nós não entendemos o tetelestai de Deus. Oh, aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. A gente inverte as coisas. A gente busca as coisas e esquece o reino. Mas Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai adorando, vai bendizendo, vai exaltando, vai chorando, vai gritando, vai pulando, vai andando, vai se arrastando, vai fazendo o que for necessário, mas vai. E o que vai acontecer? A porta que tu precisa, Ele vai abrindo. A vitória que tu precisa vai te achar. Aquilo que tu está orando vai te alcançar. Por quê? Porque o reino é a tua prioridade. E quando o reino é a prioridade torna-se aquilo que você precisa. A quarta situação que nós aprendemos aqui é que após essa situação, morte e ressurreição, o grito de Jesus na cruz, Ele institui uma igreja cheia do Espírito, capaz de fazer sinais e maravilhas. Ele ressuscita e Ele grita: está perfeitamente agora cumprido, acabado, para sempre. Ou seja, para sempre. Enquanto existir igreja, haverá sinal de Deus na terra. Enquanto houver um crente orando na terra, haverá sinal de Deus na terra. Enquanto houver um crente orando em casa, haverá multiplicação de Deus, de azeite, de farinha na panela, de multiplicação de coisas que não podem humanamente ser acessíveis. Haverá multiplicação. Por quê, pastor? Porque Ele gritou na cruz que perfeitamente continuará acontecendo. É Deus dizendo: aonde houver a minha igreja, sempre haverá o eco do tetelestai. Está perfeitamente acontecendo. Quer ver uma coisa? Quando você precisa muito de uma coisa que você não tem, vai chegando um dia, você se desespera, entra em desespero, fala: e agora? Quando chega na hora, aparece. Quando chega no dia, aparece. Acontece alguma coisa, o tetelestai de Deus chega na tua casa, e é Deus dizendo: o sinal sempre te acompanhou. Lembra do que eu gritei na cruz do Calvário, dizendo para você: está consumado perfeitamente sobre a tua vida. Você tem acesso a Ele, você agora tem liberdade nele, e você agora não há mais nada que lhe prenda, e agora você tem a capacidade de Deus para mover o sobrenatural para a terra. Deus está dizendo: todas as vezes que você clamar a mim, eu vou te responder. Todas as vezes que você precisar de socorro, eu serei o teu socorro bem presente na
tribulação, todas as vezes que faltar água, ainda que falte, eu posso ainda fazer água sair da rocha. Deus está dizendo essa noite: Tetelestai, ergue-se uma igreja poderosa, triunfante, gloriosa, que carrega o sangue e a marca de Cristo, que sofreu, mas gritou: eles estão livres, e a vitória é do povo de Deus. A vitória é sua, meu irmão. A vitória é nossa, meu irmão. Toma posse dessa palavra. O problema é que a gente perdeu isso. E aí a gente anda ansioso. Será que a vitória vai chegar? E Deus está dizendo: a vitória já chegou. Será que a vitória vai ser decretada? Ele já decretou. Ele gritou na cruz: Tetelestai, está confirmado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre o teu ministério. Está decretado vitória e falência única e exclusiva do poder do pecado, das forças do mal, daquilo que abala a igreja do Senhor. Apenas. Essa é a única falência. A última situação, para a gente entrar aqui e encerrar o caminho do fim, é que nós temos algumas situações que ilustram perfeitamente isso. Essa vitória que Jesus fez na cruz por nós. Em Colossenses 2, 13 e 14, Paulo, falando à igreja, ele diz que a cédula que era contra nós, ele cravou ela na cruz e disse: está consumado, ou está pago. A palavra de novo que aparece ali é Tetelestai. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, 13, ele usa a palavra grega teleus, que quer dizer plenamente, perfeitamente e completamente. Falando à igreja de Deus que está na Ásia, passando por tribulações, passando por perseguição, sendo achincalhados socialmente, sendo humilhados pela fé. Pedro está dizendo: lembrai-vos da palavra de Cristo, lembrai-vos do que ele falou acerca de vós, lembrai-vos que a presente prova que advém sobre vocês não é coisa estranha, como se algo acontecesse que vocês não esperassem. Pelo contrário, esta é a prova, vou melhorar, esta é a vitória de que Deus resolveu, de fato, morar na sua vida. Por isso, o mundo vos aborrece, as trevas não suportam a luz que está em você, as trevas não suportam ver você orando, as trevas não suportam ver você triste, cabisbaixo, mas toda manhã Deus enxuga a sua lágrima e traz alegria sobre o teu choro. Sabe por quê? O mundo nos odeia, porque ele gritou lá na cruz Tetelestai, e agora você pode estar no maior vale da sua vida, mas você sabe que no vale ele está passando com você. Você pode estar passando no maior beco, sem saída, em todo lugar, em todas as situações, achando que está sozinho, mas a palavra de Deus nos assegura, e Jesus disse o seguinte: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, você não está sozinho não, meu irmão. Você não está sozinho não, minha irmã.
O tetelestai de Deus é para você também dizendo: eu estou contigo até eu vir buscar você. Ou eu estou contigo até o último suspiro e você se encontrar comigo de um jeito ou de outro. Ele não te deixa só. Essa noite Deus está lembrando a você: você não está sozinho. A guerra não vai lhe engolir. Eu estou contigo. Isso é a prova de que você é maioria. O Salmo 27 diz o seguinte: que ainda, olha que coisa linda, que um exército me cercasse, o meu coração ainda em ti confiaria. Certa feita, um rei estava precisando de um socorro. Estava cercado. Vamos ver se vocês vão lembrar o nome. Ele comunga o povo, reúne o povo e diz: não temos condições de vencer essa guerra. E o profeta se levanta no meio do povo e diz: ei, nessa peleja, tu não tens que pelejar. Por quê? Porque sou eu que ando com vocês. Parai e vede o livramento do Senhor. Numa noite, um anjo do Senhor desce e faz todo o trabalho para o povo de Deus. E o que o povo faz? Adora ao nome do Senhor. Enquanto eles adoram, Deus começa a quebrar a força do adversário. Enquanto eles adoram, Deus começa a guerrear e a mostrar que a vitória é do povo de Deus. Portanto, hoje a vitória está decretada sobre a sua vida. Essa peleja não é tua, é de Deus. Somente adore, exalte, glorifique na guerra e Ele lhe dará a vitória. E eu encerro dizendo: que todas as vezes que você se sentir desmerecido, sem perdão ou mal, lembre-se de Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre você. Não há condenação sobre a sua casa. Não há palavra de condenação sobre a sua família. Não há palavra de condenação sobre o seu ministério. Não há palavra de condenação sobre a sua empresa. Há sim uma palavra de vitória gritada na cruz: tetelestai. Portanto, o grito não foi um grito de fadiga. Estou cansado porque a cruz foi pesada até aqui. Não foi um grito de derrota de alguém que estava morrendo, mas sim um brado de vitória e triunfo absoluto, porque sabia o que estava fazendo e aquilo que estava para acontecer. Deus está dizendo: o que eu fiz é contínuo, o que eu fiz vai permanecer. Aonde? Sobre você, sobre a tua casa. O grito é de triunfo absoluto. Deus está dizendo: tetelestai, absolutamente sobre a tua vida. Na cruz, ele diz: cumpriu-se. E agora ele grita: o absoluto, o triunfo, a vitória, a bênção, absolutamente está sobre o meu povo. Portanto, nós aprendemos que tetelestai nos leva a entender todos esses pontos importantes. O primeiro deles foi que Cristo na cruz estava fazendo exatamente aquilo
que Deus queria que ele fizesse. Na segunda situação, ele estava fazendo a libertação do seu povo. A terceira situação, ele estava deixando claro para todos nós que ele estava erguendo uma vitória, um povo cheio, uma igreja poderosa, alguém que não poderia escapar e não viver o sobrenatural de Deus, porque Deus faz. Deus demonstra a sua capacidade através da sua igreja. E ele também deixa claro que todas as vezes que nós entendemos isso, a gente entende que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, salvos, seremos ressuscitados. Ele levou sobre ele toda a condenação e tudo aquilo que era contra nós, ele tirou de sobre nós e nos deu a possibilidade e a vida eterna para viver aqui na terra o extraordinário. Portanto, a vitória de Deus e o culto da vitória essa noite é Deus está dizendo: entenda, o Tetelestai está sobre